Alô, pessoal. Daqui a pouquinho estaremos fazendo uma live com a doutora Janaína Pascoal. Deixa eu... convidar. Aí, boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo bem? Dá um sinalzinho de joia se tá me ouvindo bem. Tá me ouvindo, pessoal? Tá ouvindo? Tá bom o som? Tudo certo? Clio, boa tarde, Clio. Tupã, Carla Renata Silva, tudo bem? Boa tarde. Esperando, tá faltando alguns minutinhos. Tá faltando alguns minutinhos para daqui a pouquinho a doutora Janaína vai bater um papo conosco. Clio, tá muito quente aí, Clio? Tupã? Tudo bem? Boa tarde. E... Choveu bastante aí, aqui também. Ontem choveu bastante. Vamos esperar um pouquinho. Ué, tem um probleminha técnico aqui. A doutora Janaína não está conseguindo participar. Deixa eu ver. Boa tarde, Adriano. Mais alguns minutinhos. Já entrei em contato aqui com a doutora Janaína. Doutor Adriano, tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Dá um ok aí se estiver ouvindo bem. Ainda não provei. Eu não sei se eu não estou ouvindo nada, nenhum som aqui. Doutora Janaína já vai entrar, ok? Mais um pouquinho, mais um minutinho. Bruno, tudo bem, Bruno? Tá me ouvindo bem?
João Votuporanga, tudo bem? Tudo jóia? Olá, tá me ouvindo? Boa tarde, doutora, tudo bem? Tudo, como é que vai? Tudo bem, prazer em falar com a senhora, sempre simpática conosco. Eu te peço desculpas que eu entrei numa ligação e Pois não. acabou passando um pouco. Te peço desculpas aí por esses minutos de atraso. De forma nenhuma, imagina, tem tempo todo do mundo. Tudo bem com a senhora? Sim, mas para facilitar, me chama de você, que fica mais fácil, né? Tá bom, tá jóia. Então, primeiro, Tem- eu queria me posicionar aqui, explicar para quem está acompanhando a gente, os seus seguidores e os meus seguidores. Sim, O João César foi um apoiador de primeira hora, né, tanto do presidente Bolsonaro, como da Carla Zambelli, como candidata a deputada federal, e também apoiou muito a minha candidatura à Assembleia Legislativa. Então, eu quero agradecer aqui publicamente o apoio, a garra, a parceria e aí a amizade que também nasceu, né, desse apoio. Lembro quando eu fui a Catanduva, bom presidente. estávamos com o presidente, vários candidatos na época, foi ali que nós nos conhecemos, então fica aqui o meu agradecimento a esse apoio. E uma vez mais, né, eu te digo, já te disse isso em 2020, eu te digo que eu gostaria muito que você viesse candidato, né, agora em 22. Acredito Obrigado. que a estadual, né, o trabalho na Assembleia, às vezes ele é diminuído, até desprezado, mas é um trabalho da maior relevância. Né, um deputado assim cerque de Cortou um projetos pouquinho, faz cortou um pouquinho. toda a diferença. Está me Sim, ouvindo? Não? Tá me agora estou ouvindo? ouvindo perfeito. Então, eu gostaria muito que você viesse, né? Lembro que era para você ter saído em 2020, Sim, foi justamente naquele período controverso que o presidente saiu do PSL, tentou se montar aliança, e os apoiadores do presidente que pensavam em entrar na política naquele momento ficaram órfãos, né? Então você foi um deles. Então agora é hora de não deixar para a última hora, né, João César? sim. Tá me ouvindo bem, doutora? Vocês que estão em casa estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Quer sair e entrar de novo? Não, 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 não. É porque eu coloquei aqui não tá funcionando. Então eu estou preocupado que as pessoas não estejam ouvindo bem, né? Eu tô te ouvindo bem. Tá, perfeito. Doutora, eu queria agradecer né, da live no seu recesso, no seu descanso, merecido, né? O trabalho na Lesp não tem sido fácil. Desde Mas quando olha, você começou. você sabe que quando fecha o plenário, a gente vai cuidar de outras coisas, né? Às vezes vou viajar Com para certeza. visitar as cidades, vou fazer reuniões, tentar convencer pessoas boas a entrarem na política. Ontem mesmo fiz uma reunião muito produtiva com a doutora Ângela Gandra, que é secretária nacional da Opa, família. Estou lançando a doutora Ângela para vice do Tarcísio. O que você acha? maravilha, o Tarciso. Olha, doutora, até eu fiquei buscando na memória, você é muito mais jovem que eu. Eu fiquei Quantos anos você buscando. tem? Quantos anos você Oi? tem? Quantos anos você 50, tem? 51 anos. É que não Sou de parece. 70. Não, são só 4 anos, eu tenho 47. Não, Pois não, é, não é tanto assim, não. nós não podemos perder a chance de emplacar o Tarcísio esse ano. Sabe por Eu quê? concordo. Você lembra em 86? 86, com o confisco dos bois no pasto com Quércia, FHC e Mário Covas entrou como senador da República às custas do confisco nos bois dos pastos, com o plano cruzado, aquela falácia toda, lembra? Nós perdemos a grande chance de colocar naquele ano o Antônio Hermílio de Moraes. Isso teria sido muito diferente para o estado de São Paulo. De lá para cá, o nosso estado tem perdido muito, doutora. Com todo o carinho, a todo respeito a todos que passaram.
Agora, eu acho que nós temos que reescrever a história do nosso Estado. Muito feliz, Jair Messias Bolsonaro, de ter colocado o ministro Tarcísio, com a experiência que ele tem frente ao Ministério da Infraestrutura, e agora vislumbrado a ideia dele ser o nosso candidato a governo do Estado de São Paulo. O que a senhora acha? Então, quando o presidente lançou a ideia, a minha primeira reação não foi positiva. Eu falei, não é de São Paulo, será que não tem nenhum paulista que mereça o apoio do presidente? Mas depois eu comecei a acompanhar o trabalho do ministro, admirar o trabalho dele, fui estudar um pouco da história dele e tive a oportunidade de conhecê-lo. E quem tem a oportunidade de conversar com o ministro de maneira assim, mais detalhada, entendeu? Foi uma reunião de 4 horas, não foi uma conversa rápida. Eu realmente fiquei muito impressionada com a inteligência dele, com a humildade, com a vontade de fazer o certo. Então, me parece muito interessante tê-lo candidato aqui ao governo do Estado. Disse para ele que nós tínhamos que buscar uma pessoa aqui de São Paulo para ser vice, alguém nascido e crescido aqui na terra para poder fazer essa dupla. E sugeri alguns nomes a ele, venho conversando com pessoas, e ontem eu fui até a doutora Ângela para convencê-la a sair candidata a deputada federal. Certo. Só que no curso da conversa, eu falei, mas por que não vice do Tarcísio, entendeu? Sim. Então eu estou meio que defendendo aí essa ideia. Óbvio que os dois precisam amadurecer, mas eu estou meio que defendendo essa ideia. E eu acho que seria importante, João, ter o Tarcísio como candidato e, se tudo der certo, como governador, para a gente garantir a alternância no poder também em São Paulo. Porque da maneira como se divide São Paulo, PSDB, PT e DEM, que agora vai virar União Brasil, mas assim, historicamente é PSDB, PT e DEM. Sim. Então, essa maneira acaba criando vícios, entendeu? Acaba... Aquilo que você tem mesmo que oxigenar. Então, trazer o Tarcísio de fora, com outra cabeça, com outra base, entendeu? Vai ser importante para São Paulo. Vai ser importante para São Paulo. Doutora, nós aqui do interior de São Paulo, nós sofremos muito com os pedágios. Uma das coisas são os pedágios. E não existe gestão no governo do Estado de São Paulo. Quando começa a fechar a conta, eles taxam mais praça de pedágio. Pasme. Agora veio um pacote de maldade para a nossa região noroeste paulista. Mais 10 novas praças de pedágio. O governador veio... O problema não são só as praças, João. O problema é que eles estão colocando as praças em vários locais, dividindo a própria cidade. Exatamente. Então, assim, porque todos nós sabemos que quando tem concessão, tem que ter pedágio. Então, ninguém aqui está fazendo discurso, vamos dizer assim, irresponsável, de jogar pedra. Não é isso. O problema é o seguinte, agora eles estão colocando praças de pedágio, dividindo as cidades. Eu fui visitar algumas localidades, te dou um exemplo aqui, não é só lá não, Mogi das Cruzes, que eles vão separar a cidade de forma que quem mora num bairro e trabalha no outro vai ter que pagar pedágio para ir de casa para o trabalho dentro da mesma cidade. Então é uma loucura, entendeu? É uma loucura o que está acontecendo. Não tem estratégia para instalar essas praças de pedágio, não tem transparência, não tem debate. Então, doutora, é muito autoritarismo. Doutora, são os valores também, doutora, que não tem gestão em cima disso. O custo de São Paulo é muito alto. Só para a senhora ter uma noção, eu saio da minha cidade, vou para Brasília, 850 quilômetros. Passo por Novaes, vou para Olímpia, pego a BR-153, chego lá por R$22 o pedágio. Se eu saio da minha cidade pela Washington Luiz até São José do Rio Preto, que são 55 quilômetros, eu pago R$17,50. E agora vai ter mais um pedágio até São José do Rio Preto. Ou seja, um trecho de 50 quilômetros vai custar muito mais caro daqui a Brasília, 850 quilômetros. E o mesmo BR-153 no estado de São Paulo custa R$ 7,70. Olha lá, R$ 7,70 na BR-153.
em Minas, 50 quilômetros à frente, entrando em Minas, é 2,20. Poxa, o estado de São Paulo é tudo muito mais caro, né? E a conta, quem paga são os paulistas. Esses dias estive em São José do Rio Preto, porque ia ter um aumento de IPTU de 13%. A população, nós fizemos uma mobilização juntamente com os moradores, coisa e tal, parabéns à prefeitura, aos vereadores, 13 contra 2 votos, 2 abstiveram, conseguiu vetar o aumento de 13%. Em plena pandemia, isso, praça de pedágio, aumento de IPTU, não tem nenhuma empatia com os moradores do interior de São Paulo, né, em plena pandemia. Eu acho que não tem gestão nisso, doutora. Né? E quem fala toda hora em gestão, e prega em cima de impostos, aumento de impostos, isso não é gestão. Não, eu acredito de verdade que tem que trocar, entendeu? Tem que trocar. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ter que trocar não pode ser trocar pela esquerda, né? Não. Então, é importante ter essa chapa do Tarcísio. Vamos ver quem vem como vice. Eu ontem fiquei assim muito entusiasmada com o nome da doutora Ângela. Acho que é uma mulher com uma formação consistente, uma família aqui paulista, né? Paulista da gema, entendeu? Toda a referência que o pai dela é no conservadorismo, à direita. Então, eu estou muito animada com essa ideia. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. Você que está pensando se lançar estadual, você pretende ir para o PL? Doutora, eu acho que eu recebi o convite da Carla Zambelli. Foi uma grata satisfação. Ela está sendo fiel com os apoiadores e ela me convidou e estou pensando seriamente em participar, sim. Agora, quanto ao PL, ao partido, eu acho que é cedo ainda. Onde for convidado juntamente com ela, com o presidente Bolsonaro, eu acho que a gente vai seguir. Certo? Porque você sabe que mudou a lei eleitoral, né? E que as chapas, primeiro, não pode ter coligação, e segundo, as chapas terão menos vagas. Tá? Então, a chapa para federal, se eu não estou equivocada, são 71 cadeiras, são 70 cadeiras, 71 candidatos. E a chapa para estadual são 94 cadeiras, 95 candidatos. O ano passado eram mais de 100. Eu acho que o PSL lançou 150, se eu não estou equivocado. Por que eu estou dizendo isso? Eu fico preocupada, e falo aqui publicamente, para o bem, né? Não estou falando mal de ninguém, estou falando para o bem. Certo. Dos apoiadores do presidente entrarem no PL de maneira quase que automática, acreditando que tem vaga garantida para concorrer, e depois não conseguirem a legenda, né, pelo fato do PL querer lançar aquelas pessoas que são, vamos dizer assim, PL, né, historicamente ou ideologicamente, sei lá qual seria essa ideologia, mas assim, a minha preocupação é essa. Então eu tenho meio que alertado esses seguidores do presidente sobre esse risco e orientado, né, para o bem, entendeu? Para ter uma garantia de que poderão ser candidatos, né? Entende? Assim, eu acho que todo mundo que queira acompanhar o presidente, seja no PL, se ele sair do PL e for para outra sigla, é importante ter a garantia de que será candidato, porque as vagas estão menos numerosas nesse ano. Entendi. Perfeitamente. Nós precisamos estar atentos, sim. Nós temos que ocupar espaço quando a gente fala em direita, esquerda. Na verdade, outro dia a Carla falou que o Zezé de Camargo citou. Ele falou da gente não falar tanto direita e esquerda. Nós temos que falar o certo e o errado. Porque, na verdade, polarizou. Né? Tem gente certa na direita, tem gente errada. Tem gente certa, tem gente errada na esquerda, mas tem gente certa. Mas é o certo e o errado. E nós temos que ocupar espaço. A nossa direita está começando, e o que eu acredito é na direita, onde nós habitamos,
né? E nós temos que ocupar espaço. Porque até agora, doutora, esse mapa de ocupação que eles fizeram no interior de São Paulo, agora há pouco o João de Votuporanga citou alguns nomes, que eu nem vou comentar, viu, João? Os nomes de alguns deputados, né? O Pignatari, coisa. Eles sempre estão na Lespe. Então vai ser difícil. E esse mapa de ocupação é difícil galgar espaço, a direita galgar espaço, como a senhora está falando, né? E nós precisamos redesenhar, sim, juntar e desenhar a melhor forma de poder ajudar na Lespe. Agora, voltando um pouquinho na história, no começo do seu mandato, foi uma grande decepção a senhora, você, né, que você pediu para falar você, não ter sido o presidente da Lespe. O que mais me espantou são pessoas que usaram o nome do presidente Bolsonaro e, na hora H, votou com o PT e com o PSDB. Gente que eu fiz curso de direita, não vou citar nome aqui, fiz curso de direita e, na hora, votou contra a senhora. Aquilo lá começou... Não, também por essa situação... Também por essa coalizão, né, que existe entre o PT e o PSDB em São Paulo, eu entendo que a candidatura do Tarcísio vai ser muito saudável. Certo. Entendeu? Porque o paulista acredita que existe uma oposição, quando na verdade não existe. A verdadeira oposição quem fez fui eu, entendeu? Criticando os projetos, tentando melhorar os projetos, porque o PT e o PSDB, eles vivem ali uma simbiose. E essa chapa Lula-Alckmin, agora, né, ela vem para coroar, vamos dizer assim, essa simbiose que existe há décadas, mas que talvez a gente tenha se iludido, tenha tentado não enxergar. Eu que vivenciei ali todo o processo de impeachment, infelizmente, eu há muito tempo já sei, né, dessa parceria deles, que foi muito difícil levar aquele processo até o final. Sim. Mas para quem não conheceu, quem não vivenciou aquelas engrenagens, sim, ainda se iludia, entendeu? Então essa chapa Lula-Alckmin, ela tem um lado muito positivo. Né? É péssima por um lado, porque está fortalecendo, né? Infelizmente está, e é bom que a gente tenha consciência disso, mas tem um lado positivo, é de não deixar dúvida de que eles sempre estiveram juntos. Exatamente, doutora. A minha indignação não é com o Lula. Eu nunca votei para ele e nunca votaria para ele, que ele nunca conseguiu me enganar. Mas nós não tínhamos outra alternativa em votar para o Alckmin. O Alckmin, ele é o que é. Agora o pessoal estão órfãos dele, né? Agora estão vendo quem é realmente o Alckmin. E quem é o nosso governador, não é? É o mesmo, infelizmente, o falecido prefeito de São Paulo, aquele que soldou porta do comércio, não deixando que as pessoas trabalhassem, são todos iguais. Agora, o PSL e o DEM estão se juntando, e o DEM sempre esteve alinhado com o PSDB, são todos iguais, estão todos juntos. A gente não pode se enganar com isso não, doutora. Bom, vai ter uma opção, né? Se Deus quiser, vai ter uma opção. Eu acredito que a decisão já está tomada, né? Eu acho que a decisão já está tomada, né? Não sei se ele... Tu, Tarcísio, você é candidato? Doutora, ele já bateu o martelo. Já bateu o martelo. Eu fico muito feliz com isso. E nós temos uma grande oportunidade de elegê-lo aqui no estado de São Paulo. Eu, quando terminei, e uma das vontades que nós temos, o interior de São Paulo era a segunda economia, segundo PIB, há 20 anos atrás. Hoje é a quinta, sexta. Não é? Nós estamos perdendo para as divisas, a guerra tributária. Em 2014, quando eu terminei de fazer MBA na USP Ribeirão, um abraço, doutor Márcio Matos, a doutora Sônia Matos, que é um grande amigo, eu fiz uma visita técnica pela Fernão Dias, a primeira estado da Fernão Dias, que é Extrema, Minas Gerais, que estava lá uma planta que era de São Paulo, que é a Balduco, e está lá também a Copenhague. Né? Agora, em Uberaba, tem uma outra planta de cervejaria. Então, a gente está perdendo grandes empresas para outros estados, porque não existe gestão no governo que há 28 anos está aqui administrando nosso estado. E está ficando muito caro essa conta. A máquina desse estado, desse partido, só está inchando. São os colegas
estão se sucedendo. E a conta está impagável. E a nossa conta, nosso imposto é muito caro. Aqui, o melhor ato de ajudar as pessoas, aqui no estado de São Paulo, é baixar a conta, fazer uma reforma administrativa. E o Tarcísio sabe como ninguém fazer isso. Ele faz muito com pouco, doutora. Ele está provando isso na DENIT. Ele está mostrando o nosso produto, o nosso que é o agro, está conseguindo baratear perante o mercado mundial. Está conseguindo ser mais barato. Por quê? Ele está trabalhando com a logística de entrega. Então, é uma grande esperança. Para mim, deixou de ser utopia quando ele bateu o martelo e ele aceitou. Estive com ele em Mococa, ele falou publicamente, ele bateu o martelinho com a bandeira do Estado de São Paulo. Aquilo, para mim, foi um sinal muito positivo. Ele é um homem muito sério. Como a senhora disse que conversou com ele, é um muito sério, muito carismático. E ele enche, você começa a ouvi-lo, não para mais, porque ele tem muito conteúdo e experiência. É verdade, muito simples também. Isso realmente me impressionou bastante. Eu não gosto de gente metida. Eu não gosto de gente metida. Nunca gostei. E eu gostei bastante dele. Doutora, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu te conheci pela primeira vez, eu te via, eu vou falar publicamente isso, eu já te falei numa live que eu fiz com você. Uma live não, eu gravei um vídeo para convidar o pessoal para vir na carreata com o Bolsonaro, que você está presente. Mandar um abraço para a doutora Beth Liz, de São José do Rio Preto, doutor Paulo Bassan, doutora Beth Liz, tua amiga, na Ban Garcia, em 24 horas, nós pleiteamos junto com a Beth Liz, na Ban Garcia, ia para Ribeirão, para Barretos direto, Rio Preto, Barretos. E aí passaram aqui, fui conversar com a senhora no jantar que nós ajudamos a promover em Rio Preto, e aí a senhora falou, mas não estou sabendo que nós vamos para Catanduva. A senhora perguntou para alguém, falou, nós vamos. A senhora estava sentada, conversando com duas pessoas, e estava com um copo de champanhe assim. Eu falei, gente, é uma docinha essa mulher. Quem vê ela brava na Lespe, quando conversa com ela, é um doce, é verdade. Eu já falei isso para a senhora diversas vezes. Eu vou no seu escritório, você sempre com esse sorriso, esse olhar. E as pessoas não conhecem essa Janaína. Que eu falo. Eu só fico brava quando precisa, né? Quando precisa, eu fico, senão não. É muito interessante. E aquele dia, eu acho, desculpa só, aquele dia foi um termômetro para a campanha do Jair Bolsonaro, quando ele veio para Catanduva, a quantidade de gente que acompanhou naquela carreata. Eu estava no caminhão todo orgulhoso, e vocês lá em cima, como se fosse uma esperança, e que está acontecendo, né, doutora? Graças a Deus, né? Foi muito emocionante, foi realmente muito emocionante. Mas eu acho que essa eleição vai ser mais difícil, João. Então eu acredito de verdade que é necessário ter um pouco mais de pensamento estratégico. Sim, concordo. Eu estou preocupada com o fato dos quadros que defendem os valores, né, da vida, da infância. Eu estou preocupada com o fato desses quadros estarem esperando os movimentos do presidente. Porque em 2020 todo mundo ficou esperando e deu no que deu, né? PSDB, DEM, PSD, eles varreram as prefeituras, varreram as câmaras de vereadores, e eu estou vendo a esquerda se articulando de maneira muito profissional, de maneira muito competente, a gente tem que reconhecer. E a direita completamente esfacelada. Né? Não estou vendo ninguém. Assim, eu até tenho tentado. Sim. Mas como tem gente que não me vê como suficientemente de direita, às vezes é difícil. Né? Eu tenho um jeito mais moderado, vamos dizer assim, e isso incomoda algumas figuras. Mas eu tenho tentado, né, reunir, dizer que a gente tem que sentar, criar uma chapa, né, única, talvez num partido mais independente, entendeu? Não sei se é estratégico todo mundo entrar na mesma sigla que o presidente. Não sei se é estratégico. Estou aqui pensando alto junto com você. Entendi, entendeu? Perfeito, perfeito. Porque... E se amanhã o dono do partido disser, não vou lançar esses candidatos, vou lançar os que sempre foram meus candidatos, entendeu?
Por outro lado, o presidente tem um problema real, que é a questão do avião presidencial. Muita gente não sabe, mas o presidente da República, até por questões de segurança, ele precisa se deslocar no avião presidencial. Só que quando ele está em campanha, o partido dele precisa pagar o avião. Não pode uma outra pessoa pagar o avião, tem que ser o partido, está escrito em lei. Entendi. Então, se for um partido que não tem recursos, ele não tem como se deslocar, entendeu? Ele não tem direito de usar o avião presidencial durante a campanha sem que haja uma remuneração. E é muito caro, né? É muito caro para usar esse avião. Então, o presidente precisa estar num partido que tem fundo. Mas eu não sei até que ponto é estratégico os seus apoiadores entrarem nessa mesma sigla sem uma garantia de quem tem a caneta na mão, de que vai ter a cadeira, de que vai ter a vaga para concorrer, entendeu? Entendi. Então, eu tenho tentado dar esses alertas, as pessoas às vezes ficam com raiva, né? Não, ela está falando, ela está jogando contra. Não, eu estou alertando, porque senão amanhã nós podemos ter uma guinada à esquerda, que não é impossível, a gente tem que lidar com as possibilidades dadas, e ainda um Congresso, né, recheado de esquerdistas e de pessoas que coligam com quem tiver no poder. Né? Porque quem não tem ideias, quem não tem convicções, vai querer estar perto de quem está no poder, por emendas, por cargos, entendeu? Então a gente tem que literalmente ocupar o Congresso Nacional. Né? Nós temos que ocupar o Congresso Nacional com defensores da vida, com defensores da infância, né, com pessoas que não corroboram com essa banalização do corpo, né, de uso e abuso de drogas e assim por diante. Então, eu estou muito focada, né, em estimular os quadros mais à direita, e estou falando aqui, eu acredito que haja pessoas de fora de São Paulo nos ouvindo, você que é pró-vida, com certeza. Você que se preocupa com a formação das crianças, você que respeita, né, outras orientações sexuais, respeita pessoas trans, pessoas homo, mas que entende que tem momento para tudo, né, que tem fases da vida para todos os temas, procure um partido que te dê liberdade, entendeu? Procure entender melhor como é que funciona a Assembleia do seu Estado. Verifique se você teria uma base ou um grupo para se reunir, para tentar fazer um deputado federal. Nós precisamos ocupar o Congresso. Né? Eu estou com muita preocupação com essa eleição de 2022. Doutora, você falou sobre drogas. Eu gostaria de fazer até um convite para o pessoal. Eu vou sair um pouquinho do tema. Você falou sobre drogas. Eu ouço falar muito sobre drogas, contra drogas, mas eu gostaria de convidar os nossos, as pessoas que estão assistindo. Digita no Google Roda Viva com o Dr. Valentim Gentil. Ele é excelente. Ele deu uma aula, o que a maconha faz na cabeça de um adolescente, de quem está desenvolvendo, o que pode causar. Então, busca no Google Roda Viva, Dr. Valentim Gentil. Pega lá, assista. Vale a pena, você que é pai, você que é mãe, você que tem dúvidas sobre a liberação da maconha. Eu acho que vale a pena assistir, doutora. O que você acha? Ele fez um dos melhores Roda Viva. Eu gostei muito daquele programa, porque eu presidi o Conselho de Drogas aqui do estado de São Paulo no início dos anos 2000. E eu sempre dei muito murro em ponta de faca, porque as pessoas defendem muito legalizar, liberar. Algumas dizem até que faz bem, mas não faz bem, sobretudo para adolescentes. Eu fui para os Estados Unidos estudar essa questão. O cérebro do adolescente está em formação. Quando ele está se desenvolvendo, esse cérebro está em formação e existe o uso de drogas, não é só maconha, o álcool também. Tá? O álcool também é muito perigoso para adolescentes. É como se o cérebro cristalizasse com aquelas informações. Sim. É muito não mais cria difícil. sinapse, não cria sinapse. É muito mais difícil uma pessoa que começou a usar álcool ou drogas, né, ilícitas na adolescência se desvencilhar dessas drogas do que uma pessoa que começou na fase adulta.
porque é como se o cérebro cristalizasse essas informações. Então, esse programa do Dr. Valentim foi muito importante e, como você bem disse, é uma orientação para pais, para professores e para os próprios adolescentes. Eu, como professora universitária, sempre conversei com os jovens. O jovem precisa também conhecer para saber o que é bom para si. Por que não o próprio adolescente assistir essa entrevista do Dr. Valentim? Sim. E eu, agora voltando no assunto política, eu torço muito que a senhora esteja no Senado, porque a senhora tem um notório saber jurídico, é muito importante, combativa, desde sempre, de direita, que cuida de todas essas questões. E eu gostaria que a senhora abordasse, muita gente que está acompanhando, acho que não leu a matéria da senhora semana passada, acho que foi no Morning Show, eu não lembro. Eu vi só um trechinho e não deu tempo, sobre o impeachment que a senhora fez. Coisa sucinta, mas que a senhora desenhou. E teve gente que hoje pede impeachment do presidente, que é um absurdo. E que foi contra aquele dia. Como é público isso, por isso que eu estou perguntando. Veja bem, muitas pessoas se uniram para tentar tirar o presidente por uma questão ideológica e não pela prática de um crime. Não houve crime por parte do presidente. Por exemplo, agora há pouco, antes de eu começar a conversar com você, eu vi uma notícia de que o Drauzio Varela está dizendo que é um crime o presidente dificultar, eu acho que foi esse o verbo que ele utilizou, a vacinação das crianças. Então, eles tentam pegar discussões que são saudáveis, Sim. que são próprias da democracia, discutir a vacinação, discutir a melhor abordagem diante da pandemia, isso é próprio da democracia. Eles tentam pegar essas discussões e transformar a opinião divergente em crime. O que eles faziam com as pessoas que divergiam no âmbito das universidades, das redações, dos jornais, com a chegada de um grupo que pensa diferente ao poder, eles tentaram fazer transformando em crime, entendeu? Sim. Só que quando eu fiz a peça de acusação da presidente Dilma, eu não coloquei questões ideológicas ali. O que ela pensa do aborto, o que ela pensa de drogas, pode pegar, não tem nada disso ali. Tem questões técnico-jurídicas, A utilização dos recursos dos bancos públicos, quando existe uma vedação da legislação de responsabilidade fiscal, a não contabilização desses valores, os empréstimos para as construtoras fazerem obras em países em que vigoram ditaduras de esquerda, já sabendo que esses valores não iriam voltar, as triangulações. Tudo isso foi descrito de forma técnica na denúncia. Quem pegar as peças de acusação que foram feitas contra o presidente vai ler coisas absurdas, que o presidente criou a pandemia, atribuindo ao presidente o crime de epidemia, que, por força do trabalho do presidente, populações indígenas teriam sido dizimadas por Covid. Não tiveram nenhum cuidado de olhar os números, porque proporcionalmente morreram menos indígenas do que a população em geral por Covid. Entendeu? Pegar o número de indígenas que foram acometidos pela Covid, no número total de indígenas, fazer essa comparação com os mortos na população em geral, os indígenas morreram menos. Então, assim, mentiram de maneira deslavada, se basearam numa CPI que, não, com todo respeito, não foi um trabalho sério, Aquela CPI não fez um trabalho sério. Não me lembro se foi segunda-feira agora, mas eu entrevistei o deputado estadual Kelps Lima, deputado estadual no Rio Grande do Norte. Ele foi o presidente da CPI da Covid no Rio Grande do Norte. Lá ele investigou os desvios do consórcio Nordeste. Ele mandou a documentação para a CPI da Covid no Senado. O senador Girão, que é um grande senador, estive reunida com ele presencialmente, tentou fazer essa investigação lá, ele é senador pelo Ceará. A CPI do Senado não quis,
Porque o objetivo da CPI não era investigar nada, era criar argumento para tirar o presidente, entendeu? Sim. Como foi também a famigerada CPI das fake news, que não tinha nada, aquilo foi uma espuma, né? Confeccionaram lá um data show, lá, um PowerPoint, para falar que havia pessoas do mal distribuindo fake news, não tinham nada que pudesse ser provado e nada que pudesse também atentar contra qualquer direito, para tentar criar uma narrativa para tirar o presidente. Mas o nosso processo de impeachment não foi narrativa, né? Foram fatos, teve uma investigação consistente do TCU na base, entendeu? Do MPU na base. Então, assim, eu acredito de verdade que Deus me ajudou demais, me dando força para seguir com aquele processo até o final. Não me arrependo, faria de novo. Entendo que a própria eleição do presidente tem a ver com o fato de nós termos conseguido tirar o PT do poder. Eu vejo dessa forma. E não vejo elementos jurídicos para afastar o presidente. E nessa questão da vacinação, muito embora eu esteja ali numa posição moderada, né, entre os defensores aguerridos da vacina e os detratores aguerridos da vacina, eu entendo que o debate sobre a obrigatoriedade, sobre a liberdade dos pais decidirem, esse é um debate natural numa democracia, né? E é muito pouco saudável que não se possa sequer discutir essa questão. Né? Eu oficiei a Anvisa. A Anvisa foi muito correta, me mandou uma documentação, né, que foi tomada por base para eles liberarem a vacinação das crianças, mas os documentos que eu li são documentos que mostram que essa vacinação começou agora em novembro em outros países do mundo, então tem pouco tempo. Essa vacinação não é obrigatória, entendeu? Os pais têm sido respeitados, os pais são alertados sobre os possíveis efeitos adversos, sobre como proceder se esses efeitos adversos aparecerem. E aqui no Brasil, como a gente nega os efeitos adversos, né? A imprensa nega, os formadores de opinião negam, as plataformas derrubam posts, vídeos, lives. Nós não temos como orientar. Esse é o ponto. Pensa comigo. Eu tenho parentes que estão esperando liberar, porque querem vacinar as crianças. E eu respeito, como eu respeito quem não quer. Mas não é melhor que esses pais saibam quais são os possíveis efeitos adversos, quais são os sinais, os sintomas, e para onde levar essa criança, caso esses efeitos apareçam? Sim. Não é melhor que os profissionais de saúde estejam treinados? Mas se os meios de comunicação mentem, dizem que não tem nada disso, que quem fala sobre isso é bolsonarista, ignorante, negacionista, exatamente, como é que a gente alerta? Como é que a gente previne? Então, o que está acontecendo no Brasil é muito grave. Doutora, vamos fazer uma reflexão junto com o pessoal que está em casa também. O que eu percebo. A senhora sabe que os recursos para o SUS estão diminuindo. Porque, na verdade, você que é de esquerda que está assistindo, os artistas que são de esquerda que falam que o Bolsonaro é negacionista, que tomou vacina, quem pagou foi o Bolsonaro, foi o governo federal. Não foi ninguém a não ser o governo federal. Acontece que os recursos agora de 5 a 11 anos, essa Covid não está acometendo a criança, que ela tem uma resistência alta pelos especialistas. Estão falando. Só que a falta de recurso está tirando da própria carne o investimento de outras comorbidades, como o tratamento do coração, como o tratamento do câncer, como hemodiálise, porque está faltando dinheiro para o SUS. E o governo não tem culpa, a conta não fecha. E como é que fica isso, doutora? A senhora não acha que esse AUE é para pegar o dinheiro, ter que pagar? O governo do estado de São Paulo, ele faz AUE, ele colocou um outdoor em São Paulo, a capital da vacina. Peraí, ele não pagou um centavo do negócio. Não foi ele. Não, mas é que eu acho que essa designação capital da vacina
pelo que eu entendi, tá? Não foi isso aí. Pelo que eu entendi, é porque foi a cidade que mais vacinou, com as vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Pelo Ministério Tem da mais Saúde. a ver, isso aí tem mais a ver com a cultura no sentido de gostar de se De vacinar. aceitar a vacina, aceitar tomar a O vacina. povo brasileiro, diferentemente de outros povos, Do tem uma norte-americano. cultura de vacinação, Sim. entendeu? Isso é fato. Tanto é, gente, que o Brasil está no topo da vacinação contra a Covid no mundo, né? Assim, o Brasil realmente nesse aspecto é um exemplo para o mundo. E São Paulo está com os números bem elevados em termos de vacinação. Então, aqui eu não estou demonizando vacina, nem desmerecendo vacina. O que eu não acredito que seja democrático é nós instituirmos uma discriminação politicamente correta, que é o que está acontecendo, e nós inviabilizarmos o debate sobre os efeitos adversos que todo remédio tem, que toda vacina tem, e que estas também têm. E esses efeitos estão nas bulas, estes efeitos estão nos documentos oficiais. Eu imprimi um documento oficial da Anvisa, li num vídeo, o meu vídeo foi derrubado pelas plataformas como fake news. Eu li a respeito. Ontem eu fotografei páginas de uma nota técnica da Anvisa, publiquei com o link da íntegra. Então eu não fiz nenhuma montagem, eu coloquei o documento na íntegra. Imediatamente veio o alerta, como se eu estivesse propagando fake news. Mas é um documento oficial. Aí eu fico com dúvida, sabe, João, se essa censura tem mesmo a ver com a questão da vacina, ou se essa censura já é para começar a minar os candidatos ou os potenciais candidatos mais à direita em 2022. Porque eu não vejo vídeo, por mais absurdo que seja, post de deputado, de parlamentar de esquerda sendo derrubado, sabe? Plataforma sendo tirada do ar, eu não vejo. Sim. Tudo que eles falam é liberdade de manifestação, liberdade de expressão, é prerrogativa do cargo, né? Já o pessoal da direita é o tempo inteiro. E assim, quem me segue sabe que eu não xingo ninguém. Sim. E eu nunca neguei a doença, muito pelo contrário, fui uma das primeiras a adoecer, fui internada, né? Nós conversamos sobre isso, do Dímino D, inclusive. Entendeu? Então, assim, por que estão fazendo isso comigo? É porque eu sou uma potencial candidata em 2022. Então, eu acho que estão usando essa história das vacinas para instituir uma censura que vai ser muito interessante no ano que vem. Sim. Entendeu? Eu acho que é mais isso até. Porque não tem lógica, se eu estou falando de documentos oficiais da própria Anvisa, certo. Como é que é fake news, entendeu? Sim. Doutora, nós precisamos muito da senhora forte o ano que vem. Uma potencial candidata a senadora. Olha, doutora... Nós precisamos... Essa coisa de vocês falarem que precisam que eu esteja forte, eu tenho comido, feito um cavalo. Então, mas deixa... mas olha, deixa eu dizer... Maneira, Janaína, eu como. Eu preciso estar forte pro ano que vem. Eu não vou caber nos vídeos desse jeito. Olha só, eu estou enxergando um cenário político muito bacana. Pensa comigo. Onyx Lorenzoni, no Rio Grande do Sul, governador. Magno Malta, Espírito Santo. Eu não sei se é fato, mas Luciano Hang em Santa Catarina. Tarcísio aqui. O Zema continua lá em Minas, que está sendo maravilhoso. A locomotiva Brasil é Estado de São Paulo. E 4 anos contra o presidente Jair Bolsonaro. Olha, mas aqui eu gostaria que o general Mourão fosse candidato no Rio. Isso, no Rio de Janeiro, Mourão. Perdão, general Mourão, perdão. Verdade, general Mourão, tinha esquecido. Eu sei que tem muito apoiador do presidente que não quer, mas eu acho que ele seria um grande quadro que o Rio precisa. Sim. E se não sair o Mourão, eu acho que o Freixo vai ganhar.
Porque Não, Mourão leva. esse atual, não, se não sair o Mourão, Sim, porque parece que o presidente já declarou apoio ao atual governador do Rio, né? Eu não acho que ele tenha chance de se eleger. Né? Ele herdou ali o governo, com todo respeito, eu não vejo chance dele se eleger. Se o presidente apoiar esse atual governador, eu acredito que o Freixo leva. Então, o ideal seria o Mourão sair candidato. Ele já está bem nas pesquisas, já, entendeu? Eu acredito que seria bom para o Rio de Janeiro. com certeza. Com certeza. E nós temos que trabalhar juntos, Dora. Juntos. Vamos eleger esse moço aqui. Tomou facada. Foi. Olha, ele está com as mãos sangrando, tentando segurar a onda. Doutora, era muito mais fácil ele seguir o fluxo que sempre seguiram para deixar de apanhar. E esse está segurando. E nós temos que continuar defendendo, porque manda esse moço passar numa rua qualquer do Brasil e manda o que está em primeiro lugar nas pesquisas, para a senhora ver como é que tá. De coração, aqui no interior de São Paulo, não pode ouvir falar do governador. Peço a gentileza do governador sair sozinho na rua um dia. Não sai. O governador e qualquer outro. Esse moço aqui, doutora, de coração, ele não consegue andar. Não é que eu estou sendo um bolsomínio, coisa parecida, doutora. Ele defende as causas. Eu fiquei 8 meses, estou falando por mim, 8 meses com a academia fechada. O Ministério da Saúde transformou a educação física como prioridade, como essencial. O governador fechou nossa academia e depois inaugurou uma academia dentro do Palácio dos Bandeirantes, como estivesse tirando sarro. Você deve ter visto esse vídeo rodando pela internet, tirando sarro dos donos de academia. O educador físico sempre fez a higienização dos aparelhos. Sempre fez, sempre teve um distanciamento. Poderia ter ajudado. São 180 mil educadores profissionais de educação física no estado de São Paulo. São 16 mil academias que poderiam estar à frente à Covid. Foi preso uma senhora em Araraquara. Foi preso pessoas surfando, longe de tudo e todos. É proteção contra a Covid mesmo? Doutora, o que aconteceu no Brasil não pode ter acontecido. Não deveria ter acontecido nunca. Mas aconteceu. Agora, o carnaval vai acontecer? Como aconteceu no começo de 2020, que puseram a culpa. E o presidente foi o primeiro a aceitar, o ministério foi o primeiro a dizer que era uma pandemia e tínhamos que tomar cuidado. Não foi ele que promoveu o carnaval. As pessoas têm memória seletiva. A imprensa, a grande mídia. E nós, ativistas, nós que estamos à frente da direita, nós precisamos reverberar isso e lembrar esse moço, esse médico do Fantástico, que ele que chamou de gripezinha na época também, e falou que o nosso clima não favorecia o tal vírus. Você lembra disso? Eu lembro disso. O problema é que falta humildade. Né? Nós enfrentamos uma doença nova, uma doença que desafiou o mundo, ainda desafia. Falta humildade para essas pessoas que acham que a ciência é algo dado. Sim. Todo bom cientista, qualquer que seja a área, sabe que ele precisa rever as próprias certezas o tempo inteiro. Ele precisa estar aberto a mudar a percepção da realidade conforme os fatos. E essas pessoas, na verdade, com essa ojeriza que tem ao presidente, elas criaram alguns chavões, elas se apegam a esses chavões e elas querem transformar, né, a divergência em crime. Sim. Entendeu? É muito intrigante o que está acontecendo e como as pessoas não querem enxergar. Sim. Como não querem enxergar. Bom, eu ando bem preocupada com 2022, estou preocupada, vejo a direita assim. Eu sei que existem nuances, tá, de direita, e eu sei que eu sou uma pessoa bem mais moderada. Sim. Mas eu sempre soube conviver, né, com as diferenças. Talvez eu seja mais moderada por ser da área do direito, a gente precisa argumentar, entendeu? Você precisa participar de audiências, você não pode agredir o outro advogado, você não pode agredir o juiz. Então, isso tudo também é treino. Né? Então, eu compreendo quando eu vejo uma pessoa que não consegue ter esse nível de moderação, vamos dizer assim.
Mas eu acredito que já está passando da hora de ter, assim, algum tipo de alinhamento, né, disponibilidade para sentar, para dialogar, entendeu? Porque o que vai acontecer? Os direitistas, mais ou menos moderados, vão começar a brigar entre si. Os esquerdistas vão se alinhar, porque eles são muito competentes, eles são estratégicos, né? E a esquerda vai varrer tudo. Basta ver o que aconteceu em 2020. Né? Quando o presidente saiu do PSL, não conseguiu fazer o Arena, as pessoas que o apoiaram, que queriam entrar na política, você é um, não conseguiram a legenda, não tiveram apoio, ficou tudo fragmentado. Os partidos de sempre levaram, né, todos os cargos. Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado, um momento perigoso. Um momento perigoso. Eu tenho conversado com as pessoas que acham que eu estou fazendo terrorismo, não estou. Eu converso com colegas de todos os partidos e muitos já têm dado que o Lula vai ser o presidente da República em 2023. Então, ou a gente lida com essa realidade para tentar reverter esse quadro, né? Ou vai ficar todo mundo sonhando, repetindo que está tudo sob controle, quando nós sabemos que não está, né? E a gente pode acordar num país muito complicado em 2023. Né? Não só com um presidente, né, de um partido que nós conseguimos a duras penas tirar do poder, mas com um Congresso, né, subserviente, ou Sim. por ideias, ou por corrupção. Então, assim, é o momento de ter humildade, todo mundo ter um pouco de humildade, sentar, dialogar, colocar as mágoas de lado, sabe? Vou falar aqui, João, sei que você vai ficar bravo comigo. Não acho inteligente, apoiador do presidente, desmerecer a Lava Jato, sabe? O trabalho da Lava Jato foi muito importante. O trabalho do Sérgio Moro foi muito importante, entendeu? Graças ao trabalho da Lava Jato, o presidente também foi eleito. É o impeachment, é a Lava Jato, são as pautas conservadoras. Então, bater nessas conquistas é, de certa forma, fragilizar os próprios pilares que elegeram o presidente. Então, eu não vejo inteligência nisso. Quem que é o inimigo? É quem está no segundo turno. Quem é o adversário? Quem é a pessoa a ser combatida? É a esquerda que já está no segundo turno. Não tem que perder tempo aqui, entendeu? Eu vejo dessa forma. Não, sim, a senhora está correta, mas eu queria só pontuar alguns pontos. A senhora sabe que a gente conversa né, por escrita e a primeira vez estamos conversando sobre isso. O Moro teve uma passagem importante pela Lava Jato, sim, mas falta muita experiência como ministro, ele deixou um pouco a desejar. Não estou tecendo críticas contra ele. Ele deixou de atuar como ministro da Justiça quando essas pessoas foram presas, quando tivemos um ministro falando só procura hospital quando tiver com falta de ar, quando o prefeito de São Paulo soldou as portas do comércio da cidade de São Paulo, meninas no Rio foram presas, foi levado pelo camburão, porque estava andando na praia sem Covid. Então, esses abusos, ele nunca falou nada. Então, ele deixou. E quando houve o Vaza Jato, ele mostrou uma fragilidade incrível. E ele ficou em depressão. O presidente pegou nas mãos dele e levou ao encontro com as tropas, levou nos jogos do Flamengo, coisa e tal. Eu acho que é o papel do presidente. O presidente é muito mais experiente e ajudou bastante ele. A forma que ele saiu do governo mostrou uma certa fragilidade. E hoje, eu como ativista, e eu falo por mim, eu fiz muitas carreatas pela Lava Jato. Eu fiz bastante. Hoje, depois de um certo tempo, o Sérgio Moro, dá para entender, a Lava Jato é como se tivesse eu vou tentar fazer uma analogia. É como se tivesse uma partida de futebol e ele é o juiz.
Ele apita rigorosamente tudo de um time. Hoje está muito claro. Do outro lado, ele não apitou 100%. Quando chegou no PSDB, doutora, com todo carinho e respeito, ele não fez o que tinha que fazer. Armando Écio Neves ficou em aberto. O próprio Écio Neves ficou em aberto. Tem muitas coisas do Paulo Preto, do Rodoanel. Tem muitas coisas que começou e parou por aí. O Banestado, que agora começou a surgir, eu não sei direito, não vou entrar em detalhe porque eu não tenho notório saber jurídico, a senhora tem. Então são pequenas coisas que as pessoas estão lendo e ninguém está confrontando e tá desmerecendo isso do que aconteceu. Então, ele teve lado. E aí, quando ele chegou, olha, eu não assisto a Globo, mas quando ele saiu do governo, eu falei, acabou tudo. E depois eu vi a live do presidente, ficou empatado 1-1. Quando eu vi no Jornal Nacional, uma emissora que todo mundo pediu para combater, e o presidente está combatendo. E quando ele delatou a conversa com a Carla Zambelli, doutora, não foi legal. Mostrou a fragilidade dele com todo carinho. Falou muito mais dele do que da madrinha dele. Ele foi padrinho de casamento da moça. Não é porque eu defendo a Carla Zambelli, mas eu acho que ele foi frágil, ele errou. E agora... Eu te entendo, pode ser uma falta de experiência. Até escrevi sobre isso ontem. Ele virou juiz federal com 24 anos. Certo. Né? Eu, como professora de direito e também advogada, agora estou afastada por causa do mandato que eu estou exercendo com exclusividade. Mas a advocacia, ela dá mais flexibilidade, porque você precisa estudar a cabeça de vários juízes. Você precisa argumentar para convencer o juiz, convencer o tribunal. Alguém que vira autoridade com 24 anos, né, com 24 anos está mandando soltar e está mandando prender. Então, realmente, pode ser uma pessoa que teve assim uma vida inteira, não é protegida, porque ele se expôs muito para trabalhar pelo país, mas com muito poder. Entendeu? Uma coisa é você ter a sua vara, em que você manda soltar e manda prender. Outra coisa é você compor um ministério com cabeças diferentes, tendo que dialogar com vários partidos, vários parlamentares, os colegas, aquela guerra de vaidade que é um ministério, entendeu? O presidente é uma pessoa de personalidade muito forte, eu sempre convivi um pouco com ele. Então eu acredito que ele não tenha tido... vamos dizer assim, a maturidade mesmo, a palavra é essa, de respirar, de entender, olha, não deu certo, estou saindo, que teria sido melhor, eu reconheço que teria sido o melhor, sair porque não deu certo. Quando você vai para um cargo desse, ninguém tem a certeza de que vai dar certo, sabe? É muita responsabilidade, muitos conflitos. É diferente de você ter a sua vara, onde você manda prender e você manda soltar. Sim. Eu só vou discordar de você, João. Então, eu concordo com você. Faltou maturidade para ele. Naquele episódio, faltou. Mas eu vou discordar de você com relação a apitar o jogo. Esse foi o discurso que o Supremo criou para anular todas as decisões da Lava Jato. Sobre os casos que ele tinha competência, ele agiu com o rigor devido. Quando entra um senador, quando entra um deputado, não é mais competência do juiz de primeira instância. As decisões dele foram confirmadas pelo TRF4, que é uma turma composta por desembargadores, que são professores universitários, assim, que ninguém põe em dúvida a competência deles, né? Depois, as condenações foram confirmadas pelo STJ. E depois, pelo próprio Supremo, em recursos, em habeas corpus. Eis que vem uma peça de embargos de declaração, que é um recurso bobo, desculpa eu falar assim, que é para você corrigir com bobaginha. E eles anulam 4 processos. Então, eu peço aos bolsonaristas que reflitam. Se é inteligente comprar essa tese, que foi uma tese criada pelo PT e abraçada pelo Supremo, para aniquilar, né, uma das maiores conquistas que nós tivemos nos últimos tempos. Então, eu divirjo aqui, respeitosamente,
mas firmemente dessa teoria, João, entendeu? Que faltou maturidade a ele, eu não tenho dúvida. Eu sinto que ele ainda dá sinais dessa imaturidade quando permite certas figuras se aproximarem dele durante a campanha, né? Não sei quem ele vai trazer para a equipe, não sei quem ele vai convidar como vice. Sinto falta de uma postura um pouco mais firme, defendendo essas liberdades, defendendo bandeiras que eu considero importantes. Então, eu também estou observando. Então, essa falta de maturidade talvez realmente haja, e isso até dificulte aí essa candidatura. Mas a tal parcialidade que foi criada pelos advogados do PT e a tese que foi comprada, vamos dizer assim, pelo Supremo Tribunal Federal para jogar esse balde de água gelada no povo brasileiro, né? Para desestimular os delegados que estão na ponta, os procuradores, os promotores, os juízes. Não dá, meu amigo, entendeu? Isso aí, acredita, esse tipo de fala, essa narrativa que o bolsonarismo, de maneira muito infantil, né, adotou, só vai favorecer o Lula. Não, eu entendi, doutora, mas olha só, pensa comigo. Nós temos um projeto, 2018, nós abraçamos. Nós não temos mais tempo para isso. O Bolsonaro está já com toda a experiência dele, e nós falamos do Tarcísio, porque nós gostamos do Tarcísio, não é porque o Tarcísio é o notório saber na matemática pelo ITA, mas pela experiência que ele tem de trabalhar no chão da fábrica da DENIT. E o Moro não tem esse chão de fábrica. Ele tem um notório saber jurídico só como juiz. Então ele não tem essa experiência que nós brasileiros precisamos de enfrentar os corredores, de enfrentar as raposas velhas. O Bolsonaro, quando aperta, ele não vai na televisão, ele não compra, ele não coloca pessoas nos lugares lá. Ele não abriu mão, ele sentou em cima da caixinha do cofre e não entrega. O que ele faz? Ele vai para o cercadinho, fala com o povo. Ele não se afastou do povo, ele ouve o povo. Então, o Bolsonaro... Esse argumento é um argumento digno, entendeu? De uma campanha. Ok, vamos ver, esse candidato tem condições, não tem condições. Mas, pelo amor de Deus, não fortalece o argumento do Supremo. Meu Deus do céu. Não, eu prometo não falar mais. Mas eu vou falar. O Bolsonaro tem cheiro de povo. Ele vai para o cercadinho conversar com o povo dele, não se afastou. Então ele vai comer churrasquinho de gato, que muita gente condena, mas ele vai ver a geladeira do cara. Como é que tá? O cara que é prestador de serviço. Doutor, a gente vive num planeta que é 2% do mundo em população, se não falha a memória, fazendo as contas. 2%. Mas parece que o Brasil é o centro do mundo. Todo mundo, toda a esquerda, fica aniquilando o Brasil para fora do Brasil. Esta semana, o ex-ministro, o ex-juiz, eu vi ontem uma postagem dele falando que o Brasil está acabado lá fora. Não. Está acabado por quem, cara pálida? Pela esquerda de lá. Porque pela direita de lá não está acabado. Então, essa fala dele, e ele precisa ser moderado. E aí, eu gostaria que alguém estivesse ouvindo e tivesse amizade com ele, para ele parar de falar do Bolsonaro e falar do Lula. Falar dos projetos dele, não do Bolsonaro. Porque o projeto do Bolsonaro 2018, que nós estamos à frente, graças a Deus, vamos ter um governador digno no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro com Mourão, Magno Malta, Luciano Hang. Por exemplo, o chão da fábrica da DENIT, que está vindo com o ministro para São Paulo, se Deus quiser, nós vamos ter. É um projeto que está dando frutos, vai dar frutos. E a gente sabia que ia demorar 50 anos para a gente fazer essa mudança. Olha, estamos a 3. A gente sabia. E nós não podemos mudar o rumo agora, nesse momento. Por isso que eu peço para a senhora, e eu quero a senhora conosco, quero todo mundo, para continuar esse projeto 2018, que vai ser muito importante. É muito importante isso. Nós não podemos deixar. Doutora, esse olhar seu me cativa, sabia? Porque você é doce. Eu queria que as pessoas te conhecessem assim e conversassem pessoalmente. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de conversar com você assim. Doutora, de coração, nós precisamos ajudar esse moço, ele está cansado. Ele tomou facada no bucho, não foi fake. A esquerda teve a cara de pau de falar que foi fake, doutora. Tudo aquilo que ele passou. No primeiro mês de mandato, ele voltou para o Einstein fazer cirurgia. A senhora sabe como é que fica? A senhora deve ter, a senhora sabe. Como é que fica o intestino depois de operado? Como é que o moço está?
Não, É eu sei. complicado. Meu Então, pai pelo amor de passar Deus. por Pelo uma amor de Deus, cirurgia. então, ó, não tô. Outra, ele não é vitimista. Ele nunca veio para reclamar dele. E também não faço esse papel. E nós somos de direita, somos de gerar emprego. O segundo setor que toma conta disso daqui, o que ele quer? Ele quer uma reforma administrativa digna. Ele pegou uma pandemia no meio. Se Deus quiser e quer, todos. O FHC reelegeu, Lula reelegeu, a Dilma reelegeu, pelo amor de Deus. Como ele não vai reeleger, nós temos que reelegê-lo para continuar o projeto e dar a oportunidade que esses governadores entrar e fazer um sucesso. Que nós esperamos. Muito bem, muito bem. Bom, meu amigo, então a gente vai seguir conversando. Eu quero insistir, né, que você que deseja se candidatar, acho que deve, não é só que deseja, acho que deve. Os outros que desejam, que estão pensando, que estudem as casas legislativas que querem compor, já leiam o regimento, procurem uma sigla, conversem com as pessoas e se forem para o PL, que é o partido onde o presidente está, tentem ter a garantia das lideranças locais de que vocês terão legenda. Porque o presidente tem muita coisa para fazer, ele não vai ter condições de cuidar da vida de cada potencial candidato. Então, não fiquem parados nesse discurso de que, não, se o presidente foi, eu vou ter legenda, não, se o deputado A ou B falou, até deputados correm risco de não ter legenda. Tá? Recentemente, teve uma decisão do TSE, mudando uma jurisprudência antiga, que dizia que quem tem mandato tem preferência para ter a legenda para concorrer. TSE disse que não tem, que é o partido que decide. Tá? Então, um conselho que eu dou, quem quer se candidatar para defender a vida, para defender a infância, para defender nossas liberdades, né? Quem quer se candidatar, busque a certeza da legenda, independentemente de ser ou não a mesma legenda do presidente. Porque eu tenho muito medo das pessoas se filiarem automaticamente, achando que a legenda... O que é a legenda? É o espacinho para você ser candidato. Está garantida e chega na hora H, você já está afiliado, não dá mais para mudar, porque isso aí, a tal da janela fecha, entendeu? Sim. Chega na hora H, você não tem legenda e não tem como mudar de partido e tem que adiar esse plano aí para, no mínimo, mais 2 anos, entendeu? Ou mais 4 anos. Sim, não. Muitas vezes eu atendi pessoas chorando, deprimidas, que queriam se candidatar, eram bons quadros, mas que restaram inviabilizados, às vezes até por interesse. Às vezes tem partido que prende pessoas boas, dizendo que vai dar legenda, chega na hora H, não dá, para que pessoas ruins ocupem os cargos. Tá? Então esse é um conselho que eu dou para quem quer ir para o Congresso, quem quer estar nas assembleias, para defender os valores que são caros, né, os valores pelos quais nós lutamos em 2000, na verdade não em 2018, né, a vida inteira, mas de maneira mais ferrenha a partir ali de 2015, com as manifestações pró-impeachment, né, com as manifestações contra a corrupção. Então acho que é hora de pensar e de agir com estratégia, e não só com emoção. Eu tenho conversado com várias pessoas que dizem assim, não, eu vou com o presidente. Tem certeza da legenda? Porque senão, sabe o que vai acontecer? O PL vai levar os puxadores de voto, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, que vão puxar apenas os quadros do PL e os nossos valores não serão protegidos por ninguém. Né? Então fica aqui essa dica da chata da Janaína, mas é melhor pecar por chatice, né, ser xingada por ser, assim, prevenida, do que depois dizerem que eu não avisei. Né? E assim, a gente está na semana da virada, não é, João? Eu acredito muito nas boas energias, acho que é importante, né? Estamos passando aí um momento difícil no país, com a Bahia embaixo d'água. Agora já começaram as chuvas também na Chapada dos Veadeiros, que é um lugar que eu
tenho paixão, lugar belíssimo, também já está embaixo d'água, essas chuvas fortes, já com pessoas vitimadas, mortas. Então, é um momento de reflexão que nós estamos vivendo. E eu sempre peço, nessa época do ano, que nós façamos pensamento positivo, que nós procuremos não brigar, não entrar em conflito. Até o discurso positivo, ele traz, né, bons fluidos, boas referências. Acredito na importância de limpar a própria casa, né, colocar a mão na massa, tirar o que precisa ser tirado, entendeu? Com pensamento para o bem, para que a gente procure começar esse ano que chega aí, literalmente com o pé direito. João, quero te agradecer o convite, agradecer esse diálogo, né, dizer que eu tenho muito carinho por você, muita admiração pela sua garra. A recíproca é verdadeira, você sabe disso. E eu quero muito ter pessoas com seu perfil na Assembleia. Obrigado. Eu amo a Assembleia, eu amo trabalhar lá. Acredito verdadeiramente que o meu trabalho foi e está sendo muito importante. Então, eu quero garantir que pessoas boas, né, ocupem esse lugar. E ganhando ou não ganhando eleição no ano que vem, eu vou estar sempre à disposição daqueles que estiverem nos cargos de poder para auxiliá-los, né, com troca de ideias, com divisão de conhecimento, para que eles possam bem exercer, né, os seus mandatos. Então, gente, vocês que estão aí, Deus abençoe muito, muita energia positiva nessa virada, um ano abençoado, um ano cheio de saúde, que a gente precisa tanto, um ano cheio de trabalho, né? E, João, tudo de bom para você, muito sucesso nessa caminhada. Eu que agradeço imensamente, de coração, você ter abrido esse diálogo comigo aqui na rede social, com meus amigos, com seus amigos. Muito obrigado, doutora. Que Deus abençoe você e para toda a sua família, viu? Obrigada. E a todos que estão acompanhando a gente. Muito obrigado. Venha 2022 com muita força para todos nós. Feliz ano novo. Feliz ano novo, doutora, a todos. Muito obrigado. Até mais. Com Deus. Obrigada, mesmo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.